sou da torcida tricolor. O São Paulo foi a Cuiabá enfrentar o Cuiabá ontem. Este é o vídeo de jogo de uma partida que o São Paulo acabou conquistando um empate. Quando eu falo conquistando é porque estava com um jogador a menos. Então a partida acabou ficando mais difícil. Mesmo assim teve condições de ganhar. E como vocês devem ter percebido, a gente mudou algumas coisas aqui no canal. Agora, logo que acaba a partida, vocês corram para a live do UOL, onde estará Gabriel Perecini, dando as impressões do jogo. Assim que acaba a live do UOL, entra o jogo rápido comigo, que eu faço ali alguns apontamentos do jogo, uma coisa com menos tatiquez, né, do que o usual, e aí a gente faz o vídeo de jogo no dia seguinte, porque todo mundo ali, seja de cabeça quente, ou mesmo um jogo mais tranquilo, não quer muito ver essa parte tática, tal. Eu vi relatos de muita gente que acaba vendo nossos vídeos no dia seguinte, então a gente mudou até para ficarmos com uma linguagem mais simples e conseguirmos atingir, assim, um público maior, né, cara? Nosso discurso consiga atingir esse público. E eu quero começar esse vídeo, antes de passar para as análises e para tudo que o Gabriel viu lá, com uma fala do Rogério Ceni na coletiva sobre a ansiedade da torcida, né? Quando ele foi perguntado se quinta-feira ali a torcida estava abraçando o time, o Rogério falou, não, foi em tom de cobrança, não foi em tom de estamos abraçando. E ele falou, entenda, é uma ansiedade, o São Paulo é um time feito para ser campeão, feito para conquistar, só que há 10 anos que não conquista nenhum título relevante, não chega numa final de campeonato internacional, então a torcida acaba aí, né, jogando para fora toda essa ansiedade. E há 10 anos que isso acontece por coisas feitas lá dentro. Então, de novo, isso é um discurso que a gente fala repetidamente aqui e que as pessoas envolvidas no futebol já sabem. São Paulo todo ano vai, troca o elenco, troca o técnico, troca o elenco, troca o técnico. E a única coisa que não muda são as pessoas que estão gerindo o clube há anos. Os mesmos nomes. Então, assim, hoje é o Júlio Casares, ontem era o Leco e antes deles, Aidar e Juvenal. Mas se vocês pegarem os diretores, são as mesmas pessoas, e o Júlio Casares estava em todos esses mandatos. Tanto é que ele fez até ali no momento da posse, uma referência ali ao Leco, né? Olha, que importante que foi você pro São Paulo. E o Leco já falou, você acha que você vai precisar de reeleição já ali. Então, eu só estou fazendo essa abertura para lembrar, hoje, 6h30 da tarde, eu, Perecini, o Anotações Tricolores, né, o Alexandre Gisbrecht, o Christian, todos nós estaremos lá, mais uma vez, para lutar contra essa segunda tentativa de golpe. E eu quero lembrar, nós estamos vendo uma segunda tentativa de golpe de um presidente que não aparece em derrotas, não aparece em momentos difíceis, mas, no meio de uma situação delicada do clube, que briga no Brasileiro fora do que está jogando e com necessidade de chegar na Libertadores, e que está nas duas Copas muito comprometido, precisando virar um jogo em casa, esse mais possível contra o Atlético Goianiense, agora na quinta, e depois o outro contra o Flamengo fora de casa, também uma desvantagem de 2 gols, e neste grande barulho, ele tenta novamente dar o golpe para garantir as reeleições. A minha dúvida é, essas pessoas, elas estão realmente preocupadas com São Paulo? Até a jornalista da Sport TV durante a transmissão falou, os caras na segunda-feira vão tentar reaprovar a reeleição. O narrador falou, mas que fora, que timing errado, né? Você concorda? E aí a jornalista falou, sim, o Rodrigo Capello escreveu uma matéria hoje. Então, assim, me perdoem essa parte, esse é o vídeo de jogo. E agora sim, feita essa parte. Gabriel, o que você viu da partida? E antes até de você falar, eu sei que a gente sempre deixa para o final, mas o pênalti, para mim, enfim, coisas que acontecem no Brasil, mas eu não consigo concordar com aquele tipo de pênalti. Eu vi faltas no jogo muito mais contundentes que não foram marcadas, enfim. A arbitragem é ruim, né? Isso aí não tem muito o que falar. A arbitragem é ruim. O São Paulo, na quinta-feira, a gente já tinha discutido que o Igor Gomes comete a bobagem de ser expulso quando já tinha um cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo não existe também. O Wellington é expulso ao contrário. O segundo cartão amarelo dele não existe, o primeiro é muito bobo, é muito infantil, e o pênalti é aquele negócio, né? Você olha a câmera de frente, de trás, de cima, você não consegue achar o pênalti ali, mas tudo bem. Dito isso da arbitragem, eu acho que a principal, depois que saiu a escalação do São Paulo, né, já um time bem reserva ali, muitos jogadores com poucos minutos de jogo pelo São Paulo, uma possível falta de entrosamento muito grande, aquela história toda, você já não esperava exatamente
uma grande partida. Eu acho que seria uma grande surpresa se São Paulo ontem tivesse feito uma partida boa ou positiva do ponto de vista do desempenho, né? Não da vitória. E é isso, para piorar, você, 2 minutos ali de jogo, você tem o Wellington rebatendo a bola ali, uma bola ruim, um escanteio, que era para o São Paulo, o Cuiabá afasta, a bola fica viva, o Wellington joga a bola para o meio, não joga a bola para o meio, e no contra-ataque, exatamente esse lance aí, o Rafinha, se eu não me engano, é quem não acompanha no primeiro momento, eu não lembro quem que recebe a bola, o Ferrarese não comete o pênalti, o Ferrarese vem numa recuperação ali, e o Daverson abre o placar logo cedo para piorar o cenário. Eu acho que depois do que aconteceu com o Rogério ali na chegada do time a Cuiabá, a principal expectativa, um dos principais temas do jogo era como vai ser essa relação da arquibancada com o time em campo e tudo mais. Até o fim do primeiro tempo, ela foi muito boa. Foi uma resposta muito positiva. Quem esteve lá, torcida organizada, tudo, foi de fato para apoiar o São Paulo, mesmo com o time saindo atrás, mesmo com o time sem jogar tão bem. Daqui a pouco a gente fala mais dessa parte. No fim do primeiro tempo, um tom ali de cobrança, de muito respeito, aquela história. Não acho que seja um problema de respeito esse time, mas tudo bem. E no segundo tempo seguiu esse padrão de apoio até o Rogério chamar o Igor Gomes. Aí sobrou para todo mundo, sobrou para o Rogério, sobrou para o Igor Gomes, sobrou para o time, sobrou para todo mundo, e ficou um tom ali meio ruim até o gol do São Paulo, que também é 5 minutos depois do Igor Gomes, porque depois o primeiro Rogério chama o Igor Gomes, aí já gera um desconforto. E aí o Igor demora para entrar, a bola não sai, e quando sai é uma jogada aérea para o São Paulo, uma bola parada, que o Galopo é melhor no jogo aéreo que o Igor Gomes. Então, o Galopo ele faz sinal para esperar, o Rogério olha e faz sinal para o Igor esperar também, e para o quarto árbitro segurar a alteração. E aí ele vai com o Igor, chega próximo do Igor de novo, explica mais alguma coisa. Então, e aí depois o Igor Gomes entra e muda o cenário quando sai o gol do São Paulo, cerca de, 5 minutos depois da entrada do Igor Gomes. Aí uma bola parada, mérito muito grande da batida do Igor Vinícius, que é boa, da briga do Luizão, mas do Thales, que sofre a falta. O árbitro, depois que expulsa o Wellington, que eu tive a impressão que na hora que ele puxa o cartão e ele olha, ele percebe que o Wellington já tinha cartão, ele se arrepende por alguns segundos de puxar o cartão. Eu acho que ele não lembrava que ele já tinha dado o cartão para o Wellington no fim do primeiro tempo. Aí ele expulsa o Wellington e o Thales entende que depois que ele expulsa, todo toquinho lateral assim, ele estava dando falta de jogar bola na área. O São Paulo estava com dificuldade de criar com a menos. Tá? Ele se deu as costas, ele toma o tranco, ele já se desmonta ali, sofre a falta, o Igor Vinícius bate, o São Paulo consegue buscar o gol de empate na bola parada. Agora, dito tudo isso, acho que a última impressão que eu tive lá do estádio foi logo depois da expulsão do Wellington. Todos os jogadores em campo do São Paulo abaixam a cabeça. É uma expulsão que, assim, vendo dali a impressão de reação, a possibilidade de reação, ela foi muito negativa em termos de esperança, porque o Bustos, Gabriel Neves, Rafinha, quem mais? Tinha mais gente, mas todo mundo ali abaixa a cabeça, coça aqui, olha para o lado, abre os braços, meio que fala, pô, agora ficou difícil, né? 1-0 contra, um cara a menos. O único que fez o sentido oposto e que começou a bater palma e fazer assim, vamos buscar, foi o Alisson. E o Alisson ontem, talvez dos jogadores de linha ali, ele tenha sido o principal destaque do São Paulo. Eu gostei bastante da partida do Alisson, um jogador que teve uma contusão complicada, porque é no joelho, fica meses fora, aí quando volta tá sem ritmo de jogo. Esse hoje foi o primeiro, ontem, né? Foi o primeiro jogo que ele me parece ter voltado com um pouquinho mais de ritmo. Foi quem teve que quebrar o galho quando o Wellington é expulso. Ele vem jogar aqui bem aberto pelo lado esquerdo. Ele começou o jogo todo pelo lado esquerdo, mas ele acaba fazendo muito essa linha de fundo ali para o São Paulo atacar. Depois o próprio Thales recompõe um pouquinho ali pelo lado esquerdo, o Rogério coloca o Beraldo para recompor ali sem a bola também. O Alisson acabou sendo muito voluntarioso, teve uma boa finalização, uma recuperação de bola no campo de ataque, quase vira o gol de empate do São Paulo um pouco antes. Então,
para um jogo em que a gente não deve ter o Luciano, ou talvez não tenha pela tendinite dele, e que você certamente não vai ter o Igor Gomes, que está suspenso, São Paulo tem aí, pensando no time que o Rogério mais costuma colocar em campo, 2 vagas, pensando que o Luciano não jogue. Eu acho que o Alisson briga por uma dessas vagas para jogar quinta-feira, mas aí a gente pode discutir isso na live. Pensando no jogo de ontem. Vai. Tá, eu até ia falar para você que durante a coletiva, logo na primeira pergunta, o Rogério, o jornalista ficou confuso em relação a era uma linha de 3? Não era uma linha de 3, né? Não, em nenhum Defensivamente. momento. Então, eu vou colocar aqui para você falar Tá. qual era a proposta de São Paulo. No jogo contra o Flamengo, há 2 semanas, foi isso? Contra o Flamengo? 2 semanas, né? O Rafinha até vazou um vídeo do Flamengo falando que o Rafinha ia ser zagueiro, não sei o que lá, e o Rafinha foi lateral. E o São Paulo joga muito bem. Então, assim, já era uma possibilidade séria que o São Paulo novamente jogasse com o Rafinha como lateral, e foi o que aconteceu. Rafinha foi um lateral, muitas vezes fazia um movimento para dentro, porque o São Paulo, às vezes, para fazer essa saída de bola, libera mais o Wellington, o Marcos Guilherme aqui embaixo abre pelo outro lado, o Patrick e o Galopo vinham por dentro, cada um por um lado, o Gabriel Neves recuado atrás deles e o Bustos um pouco mais avançado. E aí, às vezes a gente via o Patrick e o Alisson trocarem bastante de posição, o Wellington vai se juntar a eles para fazer esse apoio ali no ataque, e o São Paulo tentava, obviamente, construir as jogadas da maneira que a gente já está acostumado. Profundidade pelo lado esquerdo, mais profundidade pelo lado esquerdo, o lado direito sendo uma construção ali mais por dentro. O Rafinha, eu lembro só de uma ultrapassagem que ele tem na linha de fundo para fazer um cruzamento. Jogadas com ele, com o Marcos Guilherme, era sempre chegando ali na linha de fundo, o Rafinha nem a linha de fundo chegava, mas traz a bola por dentro. E enquanto o Wellington é sempre linha de fundo, o Patrick era linha de fundo, o Alisson era mais linha de fundo, o São Paulo tem um pouco desse equilíbrio. Do lado direito, a gente teve um problema grande no entendimento desse trio que a gente está vendo ali, Rafinha, Galopo, Marcos Guilherme. Falta entrosamento, falta velocidade, falta compreensão. O Galopo, ele teve até um lance, eu cito isso na live do UOL, um lance que entre aspas, engraçado, já tinha entrado o Igor Vinícius, foi no segundo tempo, e o São Paulo estava atacando pelo lado direito, eu acho que era até o Rafinha com a bola, não lembro, e o Galopo e o Igor Vinícius, eles fazem um movimento igualzinho, e os dois correm para a linha de fundo ao mesmo tempo. Parecia quando dá um bug no videogame, os dois fazem o mesmo movimento e correm para o mesmo lugar. E ali era o Galopo, ele precisava vir por dentro. Ali, mais ou menos no mapinha aqui onde está o Luizão, ele deveria voltar ali para a entrada da área para receber, enquanto que o Igor Vinícius fazia esse movimento de atacar a linha de fundo. Os dois atacaram a linha de fundo, levou a marcação toda para lá. Se eu não me engano, no Rafinha, ele fica olhando para os dois e falou, e agora eu toco para quem? Vocês levaram a marcação toda para esse lado, ninguém apareceu aqui do outro lado, eu acho que o Rafinha até pega a bola e recua, e o São Paulo começa a construir a jogada de novo. Mas em termos de construção, acabou esbarrando nessa falta de entrosamento. O Bustos ficou muito isolado na frente, aí tem que ficar brigando com o zagueiro, com bola esticada, dificulta muito a vida do centroavante, seja ele quem for. A gente falava isso muito na época do Pablo, porque o Pablo, ele obviamente teve muitos problemas no São Paulo, só que quando ele ficava sozinho, para ficarem rifando bola para ele ficar trombando com o zagueiro, tendo que ganhar na velocidade, vai dificultar a vida de qualquer centroavante. E o Caleri tem passado por muita dificuldade com isso, o Bustos passou ontem. Quando isso acontece, o São Paulo acaba tendo dificuldade. E a gente passa pela falta de entrosamento dessa linha aí, o Alisson voltando mais ou menos agora, o Patrick jogando um pouco mais por dentro e numa jornada mais uma vez muito ruim, e a dificuldade do lado direito em construir, porque era um lado que não tinha profundidade, então ele precisava dessa construção mais centralizada, precisava que os jogadores se tendessem mais por dentro, e isso a gente não viu, não aconteceu, e as melhores chances do São Paulo foram criadas pelo lado esquerdo, em movimentos que o time já está mais acostumado a fazer, com jogadores que já estão no São Paulo a temporada toda. São Paulo teve dificuldade nas finalizações, o Patrick finaliza muito mal, o Gabriel Neves fura, Galopo finaliza muito mal, o Marcos Guilherme finaliza muito mal, todas essas bolas, o do Patrick já era dentro da área, as outras todas da entrada da área. O São Paulo acabou pecando um pouquinho aí na hora de finalizar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Rogério faz 2 trocas, coloca o Igor Vinícius no lugar do... Isso é a parte ofensiva, né, que a gente já falou. Mas no segundo tempo, o Rogério tira o Ferrarese, troca o Rafinha com o Ferrarese, coloca o Igor Vinícius para dar
um pouco mais de apoio ali pelo lado direito, tira o Marcos Guilherme, que fazia uma partida muito ruim também, coloca o Juan, e aí o Bustos, em teoria, passaria a ter um time um pouco mais, ou melhor, um pouco mais de companhia. Aí sim a gente via uma estrutura um pouco mais equilibrada, digamos assim, em termos de profundidade, porque aí o lado direito com o Igor Vinícius passa a ter mais jogada de linha de fundo também, e o lado esquerdo, que era para ser o Wellington, passa a ter, como a gente falou, o Alisson. São Paulo equilibra um pouquinho mais o seu jogo, só que com 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, não lembro exatamente, o Wellington vai lá dar uma machadada no jogador. Para mim o problema do Wellington foi o primeiro cartão, que ele caiu na pilha do Daverson. Não tinha a menor necessidade de ele fazer aquela falta do primeiro cartão amarelo, uma menor necessidade. Ele é mais rápido que o Daverson, só pode estar perdendo o jogo. Dava para ter tomado a frente do jogador, recupera a bola, gira o jogo, São Paulo trabalha e vai construir de novo. Ele preferiu ir lá e dar uma pernada no cara, de graça, toma o cartão amarelo, vai no segundo tempo, já está pendurado, faz uma falta que o árbitro entende na cabeça dele, que era para cartão amarelo, é o risco que você corre quando você está pendurado. E aí o São Paulo fica num cenário muito difícil. De novo, eu acho que mais uma vez, o resumo não falta luta, não falta entrega dos caras que estão em campo, mas com um a menos, com jogadores ali com uma falta de entrosamento, às vezes falta uma qualidade, falta mais tempo de clube para alguns, falta esses detalhes, mas... Maturidade, né? Porque quando você comenta desse lance do Daverson, da provocação, né, o Rogério foi perguntado sobre isso. Ele falou, não, o que o Daverson fez. Ele não condenou o que o Daverson faz, fala que ele é inteligente para fazer isso, inclusive, e que provavelmente o Rogério Ceni devolveria essas provocações se estivesse em campo, né? Tentaria provocar, tirar o jogador do eixo também. Ele falou, ok, isso com 36, com 30, talvez com 20 e poucos, talvez eu tivesse brigado, talvez a coisa fosse diferente. E aí o Rogério lembra que mesmo os jogadores que chegaram, a gente está falando de jogadores de 21, 22, 23 anos, tem o caso do Galo, que também é um jogador muito jovem, né? E a maior parte ali dos jogadores de São Paulo, que são jogadores muito jovens. Então, que tem essa coisa do tempo do futebol, né? Dessa maturidade, desse aprendizado também. Ele comentou, inclusive, do erro do Igor Gomes na coletiva do primeiro jogo. Ele falou, foi um erro. Foi um erro grande, que pode nos custar caro, mas é um erro. Então é uma coisa que o Rogério coloca, inclusive porque ele foi perguntado sobre esse entreveiro que você descreveu que ele teve ali, com um torcedor, ele falou, foi um, e aí ele fala uma coisa bem, bem pesada até, para o mundo que a gente vive hoje. Eu não vou nem considerar aquilo torcedor, porque é um cara que estava xingando, e cobrar, e também é uma outra coisa que a gente sempre fala, cobrar é uma coisa, infelizmente nós estamos vivendo uma era que todo mundo se sente no direito de ofender, de xingar, de desrespeitar, de falar coisas sem cabimento quando vai cobrar alguma coisa. Isso não é cobrar, isso não se trata de cobrança, isso não se trata de você fazer uma crítica construtiva, isso também não é apoio, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque o Rogério nem torcedor considerou essa pessoa. Ainda que ele tenha se referido como torcedor mais para frente, na descrição ali dos eventos, ele falou, nem torcedor, aliás, ele até chegou a questionar, falou, sei lá se não era alguém que estava ali plantado, ali, sabe, assim, do jeito que a coisa aconteceu, porque o restante, ele disse, foi contra, inclusive o jornalista que faz a pergunta para ele, era um cara que estava próximo, filmando com o celular. Então ele falou, você pode me desmentir. E aí eu fui lá porque o cara me xingou. E aí o Rogério até fala, qual é o termo, filho da... Ele falou, cara, isso não é, isso é desrespeitar a honra. Ele xingou praticamente o elenco todo do São Paulo, porque o Rogério é o último a sair do ônibus, então ele observou isso. E é uma coisa que a gente fala, imagina, hoje nós estamos indo num protesto, agora, daqui a pouco, 6h30 da tarde, em frente ao Portão 17 no Morumbi. A gente não xinga o presidente que está tentando dar um segundo golpe, mesmo na situação que está o clube, mesmo tendo mentido em relação às cotas de patrocínio, mesmo devendo para jogadores, fazendo empréstimos bancários e contratando outros jogadores, mesmo só aparecendo na vitória, não. A gente cobra que ele melhore essas posturas, que ele respeite o estatuto e nomeie um profissional para a diretoria de futebol. A gente quer que o São Paulo vá para frente e a cobrança é a arma que a gente tem, mostrar a cara. Ninguém precisa xingar, ninguém precisa desrespeitar no nosso entendimento. Mas ninguém aqui é pai de ninguém, eu sou só pai do Buck, mas são coisas que precisam ser pontuadas, porque essas coisas entram em campo. De uma forma ou de outra, entram em campo. Jogadores erram,
às vezes jogadores que a gente tem mais apreço, às vezes jogadores que a gente tem menos apreço, mas uma coisa eu tenho certeza, o Rogério é um cara que entende futebol, trouxe o São Paulo até aqui, assim como o Crespo, entendia também de futebol, foi campeão de Sul-Americana, aliás, vinha de um título de Sul-Americana. Antes do Crespo, a gente pode falar de Cuca, que depois disputou final de Libertadores, logo que saiu daqui com o Santos. Aliás, antes dele veio o Diniz. O Diniz que está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Não é possível que todos os técnicos do São Paulo só ficam ruins aqui. Aí eu falei no jogo rápido, a gente expulsou vários jogadores, lá para trás Casemiro, Rodrigo Caio, depois a gente foi ver esses jogadores brigarem em outros lugares e conquistarem títulos e fazerem história em outros clubes. Pô, será que é só o São Paulo o problema? Ou será que são os jogadores? Ou será que está aqui? Será que não tem uma coisa estrutural? E é o que o Rogério falou na coletiva desse jogo, e por isso que entra aqui. Há 10 anos que estão acontecendo coisas, que o São Paulo não é protagonista, que não enfrenta os rivais ali de igual para igual, e isso vem de trabalho lá de trás. Não dá para jogar tudo na conta de jogador e técnico, sendo que jogador e técnico erram. O Rogério erra também, algumas vezes. Jogadores erram, mas no nosso entendimento, isso é apenas uma opinião, respeito deveria ser uma coisa fundamental para qualquer sociedade, né? Um torcedor que faz parte do clube, que empurra o clube, que conduz o clube, deveria ser uma obrigação da torcida ser respeitosa com as pessoas que estão na mesma batalha. E talvez seria interessante para todo mundo que fossem mais críticas com quem está lá em cima comandando e que só aparece nos momentos bons. Porque jogador e técnico aparece no momento bom, no momento ruim, o cara é convocado, está em campo. Mas é isso. E, Gabriel, você tinha alguma coisa a te pontuar de jogo ou de alguma coisa que você observou lá ainda? Não, o ponto, eu acho que em relação ao que a gente viu lá no campo, era um pouco isso. O Rogério, depois que é xingar de burro e tudo mais, reage com naturalidade, não faz menção de nada, não fica olhando para cima. Eu acho que ele já esperava que fosse ter uma reação negativa quando ele chama o Igor Gomes. Quando você olha o banco do São Paulo naquele jogo, jogador para fechar o espaço, o Galo já estava um pouco cansado. O Galo teve uma movimentação específica num cruzamento, acho que foi antes do gol de empate, em que ele entra e ele tá sozinho na área. O cruzamento do Igor Vinícius acaba passando a área inteira, mas ele tá sozinho. Ele entrou, os dois jogadores que já estavam na área estavam sendo marcados pelos zagueiros, ele entra sozinho, a bola passa por todo mundo. Essa movimentação dele, que já era característica quando ele veio do Banfield, se ele conseguir se encaixar no estilo de jogo, entrosar, tudo mais, entrar na dinâmica do time, na dinâmica ali coletiva, de como o São Paulo joga, do que o treinador quer, é uma movimentação que tende a ajudar muito o São Paulo. O São Paulo é um time que preenche bem a área quando chega à linha de fundo, quando chega, não necessariamente para rifar a bola na área, porque é um negócio que o São Paulo não fez, aliás, tô perdendo o jogo, não consigo criar, rifa na área. O máximo que fazia era, tô aqui, não tô conseguindo exatamente criar uma grande jogada, eu vou sofrer uma falta, porque uma falta, pelo menos uma bola parada, você traz seus zagueiros, é um negócio um pouco mais direcionado, não é pegar aleatoriamente da intermediária, dar um bico lá pro Bustos, que tinha metade da altura do zagueiro, ou pro Juan, que também teve uma dificuldade ali no começo do jogo, mas o Bustos e o Juan tiveram dificuldade, o Juan melhora um pouquinho depois do gol do São Paulo, ele passa, acho que não sei se ganha uma confiança, mas passa a proteger bem a bola, recuperar a bola no campo de ataque, incomodar mais os zagueiros. O Bustos, naturalmente, um pouco sem ritmo, e ainda nesse cenário que a gente falou de ultra sacrificado, com pouca aproximação, pouca gente chegando para tabelar com ele, mas isso não foi exatamente um grande jogo do Bustos, mas essa movimentação do Galopo, ela tende a ajudar bastante, só que precisa de um tempo, não é assim, aquela história que a gente já falou, então acho que é só esse detalhe aqui. E tem um último ponto, que foi logo depois do gol, São Paulo teve mais 2 oportunidades para virar a partida, uma delas com o Igor Vinícius, mas aí a movimentação acabou atrapalhando e eu entendi, pelo menos assim, que poderia ter ali acontecido, sei lá, uma movimentação, um facão, alguma coisa nesse sentido. Assim, podia ter acontecido tanta coisa, aquele lance era tão frustrante, cara. Ele poderia... Ele tinha 200 opções. A mais difícil, evidentemente... A mais difícil, na verdade, é o que ele tentou fazer. Ele para dar o passe no meio das pernas do cara. Pô, caraca... É mais difícil para quando o jogador ele não é muito acima da média, que ele sabe a hora certa de dar o passe, ele vai dar o tapa ali certinho. A segunda opção mais difícil era lá atrás, jogar a bola por cima.
do jogador, porque ele tinha todo o campo para percorrer, mesmo que ele jogasse um pouquinho na frente, ele tinha margem ali para jogar um pouquinho mais na frente, um pouquinho atrás, o cara sairia na cara do gol de qualquer maneira. Era uma bola difícil. Tinha a movimentação que o Juan podia passar nas costas do zagueiro, ele só toca, o Juan podia sinalizar ali com a mão, ele vem, traz a bola por dentro, o Juan passa por trás, ele solta. Mas ele tinha a jogada mais simples do mundo, que assim, não quero fazer isso, o Juan também não fez a diagonal, não sei o quê. Lá atrás, ele podia ter aberto com a perna direita dele, que é a perna boa, e feito passe para o Juan. Ele abriria o campo ali para ele, ou a margem do zagueiro. Só que ele foi indo para cima do zagueiro, até chegar uma hora que não tinha mais o que fazer. Ele só tinha aquilo ali para fazer. Então, assim, um lance que é muito frustrante, passa um pouco do que a gente fala em outras partidas. São Paulo peca muito em questões técnicas, peca muito em tomada de decisão, peca muito em finalização. Um jogo como esse, que se o São Paulo tivesse vencido, seria a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, que o time não mereceu vencer e venceria, a outra foi contra o América, porque geralmente o São Paulo merece vencer e não vence, o time vai jogar fora, porque um contra-ataque 2 contra 1 não vira nada. Vira um passe em cima do zagueiro, que aí depois o Igor Vinícius ainda consegue se recuperar, a bola chega no Alisson, acho que é o Alisson, se eu não me engano, que veio num pique frenético desde a área, deu para ver no estádio, porque quando deu 2 contra 1, você já fica ali olhando, mas você fica vendo, bom, vai chegar mais um para melhorar, e o Alisson veio correndo lá da área desesperado, isso já no segundo tempo, e aí a bola sobra para ele, só que aí o cara já chega sem perna, uma jogada aberta, já não era mais uma chance de gol tão clara assim, o São Paulo acaba desperdiçando. Se caprichar um pouquinho em termos de finalização, último passe, tomar de decisão, São Paulo pode conquistar pontos um pouquinho mais fáceis, de maneira um pouquinho mais fácil no Campeonato Brasileiro, né? Mas de resto era isso, o importante ontem era ganhar o jogo, São Paulo ganhar, São Paulo encostava até no G8, a gente vai voltar para aquele cenário do ano passado, que é o seguinte, como vai ter 200 vagas de Libertadores, vai ter aquele cenário, o time ganha um jogo, ele está perto da Libertadores, ele deixa de ganhar outro jogo, aí vou falar de rebaixamento. É isso aí, porque metade do time, quase dos times vai para a Libertadores, outros 4 caem, você vai ficar ali quase sempre perto da Libertadores e perto da zona de rebaixamento, o time que ficar no meio desse bolo de equipes. Então, se o São Paulo vencesse, e é curioso como está perto do que aconteceu com o Crespo a campanha mesmo. A campanha é exatamente igual, só que o Crespo tinha vindo de um título, porque o Rogério também teve inúmeras contusões. A diferença é que as do Crespo foram musculares em função daquele sacrifício todo, e o Rogério teve muito azar de ter tantas lesões por pancada, e a gente não pode esquecer isso. Eliminar o Palmeiras com 13 desfalques foi um feito, né? Tão grande seria essa virada contra o Flamengo, muito improvável, mas eu, do meu lado por torcedor, vai acreditar e vai apoiar. Tanto no jogo agora de quinta, mas mais do que isso, vai estar lá. E vou falar mais uma vez. Hoje, dia 5/9, né? Estaremos no Morumbi hoje, segunda-feira, 6h30 da tarde, em frente ao Portão 17. E a gente convida todo mundo que possa estar lá. A gente vai se manifestar de forma pacífica, como foi da outra vez. A gente vai mostrar nossa cara, a gente vai dar a cara a tapa mais uma vez. E até do risco de ser ridicularizados, como na outra ocasião, pelo ontem, né? Mas, enfim, faz parte do trabalho, faz parte do nosso entendimento. E é muito importante que a gente se manifeste. Importante que a torcida se manifeste. Por quê? Para mostrar que está insatisfeita com o presidente que não está cumprindo as promessas que fez em campanha, que não está sendo transparente, também que era uma promessa de campanha, que não está respeitando o estatuto e que está na sua segunda tentativa de golpe, quando o time está passando por um momento turbulento. São Paulo precisa trabalhar, a gente espera que Júlio Casares trabalhe, tem competência para isso, trabalhe para melhorar as coisas, para blindar jogador no elenco, para blindar técnico, para fazer um trabalho de enaltecer o clube, para arrumar a casa, para assim, né? Enfim, é o que a gente espera, é o que a gente cobra e é por isso que a gente vai estar lá, respeitosamente, pacificamente, mas lutando pelo São Paulo. É isso? É isso. Só para finalizar, alguns jogadores não viajaram a Cuiabá, né? Léo, Diego, Nestor, Caleri, Luciano não jogou, dúvida, mas o Alisson, se conseguir tá inteiro, porque não veio de uma sequência grande, né? Mais uma questão ali de ritmo de jogo, de saber se já está fisicamente 100% desde que ele voltou da contusão. Isso talvez indique que o São Paulo venha com uma marcação um pouco mais agressiva,
porque vai precisar ser bastante agressivo contra o Atlético Goianiense, tornar o jogo desconfortável. Mas a gente fala isso tudo na terça-feira, talvez a gente veja uma mudança principalmente de marcação do São Paulo, e talvez uma mudança até de escalação, caso o Luciano não possa jogar. Mas isso aí depois a gente discute, é isso. Então a live de terça na terça, a gente volta aqui amanhã e vamos conversar um pouco mais sobre São Paulo. Agradeço demais todo mundo, coloque aí se vocês aprovaram esse novo formato, compartilhe esse vídeo, curtam os vídeos do canal para que a gente tenha mais força, mas mais importante que isso, quem puder, compareça hoje, em frente ao Portão 17, estaremos lá para juntos, mais uma vez, brigarmos pelo São Paulo. A gente vai ficando por aqui, um abração para todo mundo e Vamos São Paulo. São Paulo.